Mais um da série Os Cinco Movimentos. E hoje a gente vai falar sobre o movimento madeira. O movimento madeira, aqui como vocês veem no desenho, né? Ele expande, ele abre. Então, uma semente, ela germina, ela vai crescendo. Então, essa expansão que é o movimento da madeira, né? De crescer, de abrir, de expandir. E o órgão que é representado pelo movimento madeira no nosso organismo é o fígado. Então, o fígado ele está relacionado com o movimento madeira. E a gente vai ver algumas características da madeira que pode se relacionar, então, com o fígado. Temos como víscera a vesícula biliar. A vesícula biliar ela é responsável pela tomada de decisões. Então, se você tem problemas, é uma pessoa muito indecisa, não toma decisões, então é legal pedir para o seu acupunturista ou para quem te atende em medicina chinesa, dar uma olhadinha então na vesícula biliar para te tornar uma pessoa mais segura. Deve ter alguma desarmonia, algum desequilíbrio nessa víscera. Como eu falei, o movimento é de expansão, né? Quando a gente pensa numa semente começando a germinar, brotar, crescer, como aqui vocês estão vendo no vídeo, né? Então, um movimento constante de expansão. A cor do movimento madeira é verde e ela representa então a flexibilidade. Por quê? Porque, por exemplo, uma árvore ao vento, né, o bambu, que é muito representado no nosso movimento madeira, raramente quebra, né? Ele vai até o chão com vento e ali ele tem aquela flexibilidade. E o movimento madeira no nosso corpo, então, vai representar a nossa flexibilidade. Não só a flexibilidade das nossas articulações, né? Como a flexibilidade mental. Então, olha como a gente já começou a falar um pouquinho do movimento e dos comportamentos, características mentais, né? Então, a gente já traz então essa característica. A emoção do fígado é a raiva. Então, aquelas expressões que a gente ouve, né? Ah, esquentei a cabeça, fiquei verde de raiva, fiquei cego de raiva, porque o olho também faz parte do fígado. E aqui, quando a gente fala, quando a gente lembra do Hulk, por exemplo, né, ele é verde. E essa expressão, então, tem a ver com o movimento madeira, com a raiva, né? E o fogo na cabeça, que a pessoa sente que esquentou a cabeça, é o Yan, porque é um movimento de expansão, é um movimento Yan. Então, sobe na cabeça, sobe a cabeça, o Yan fica ali na cabeça, causa dor de cabeça, né? Aí, a queda de cabelo também é uma causa, às vezes, aí a gente vai ver, né, mais profundamente. Eu tenho vídeos aí mais específicos sobre queda de cabelo, mas existem casos que a queda de cabelo é aqui do movimento madeira, porque teve aquele surto de raiva, de irritabilidade, é como se queimasse o bulbo capilar e caísse o cabelo. Então, ao contrário da queda de cabelo ali que está relacionada ao rim, a nossa essência, né, que a gente já falou sobre o movimento água, também temos aí quando é relacionada ao nosso fígado, ao nosso movimento madeira. E tudo isso tem como equilibrar, né? A gente vai ver que tem como equilibrar na reflexologia facial, com os tópicos que a gente usa, os aromatizadores de ambiente, os escaldapés. Já que na nossa face também tem todos os pontos do corpo, então a gente consegue equilibrar com um alimento que vai equilibrar aquele movimento ou com óleo essencial que vai equilibrar aquele movimento. Então você pode tanto fazer a ingestão de alguns alimentos,
quanto usar alguns óleos essenciais na face, além de trabalhar aí a sua pele, deixar a pele linda, vai estar trabalhando o seu emocional, o seu mental, equilibrando os movimentos. Nós temos aqui a estação da madeira, é a primavera. O clima é o vento e o sabor é o azedo. Então, a estação da madeira é a primavera. Então, por exemplo, você que está no movimento madeira, né? Uma pessoa que tem a personalidade madeira, a gente vai ver aí a personalidade como é. Ela ainda entra na primavera e liga o ventilador, liga o ar-condicionado, pega vento. Essa característica da madeira, ela já é tão intensa ainda com todo essa estação, essa estação e o vento, ela vai potencializar e pode causar um excesso. Tá? Tô trazendo aqui só alguns exemplos para vocês rapidamente, porque a gente vai começar a falar sobre a personalidade da madeira. Né? Como a gente viu aí as características rapidamente do movimento madeira, temos aí a personalidade do movimento madeira. É uma personalidade de muita ação, de muito movimento. A madeira gosta de se planejar, ela gosta de planejar as coisas. Então a madeira, ali trabalhando num local onde ela precisa ter planejamento ou fazer um planejamento, trabalhar com essa gestão de tempo, de planejamento, até financeiro, ela vai ser muito boa ali naquele cargo. Ela tem uma mente de visão. Então, geralmente, o movimento madeira, ele está fazendo uma carteira de investimento, está estudando, está fazendo um cronograma de estudo, sabe? Aquela pessoa que está sempre ali no planejamento das suas ações, né? Ela expande, ela é expansiva, assim como eu falei, né? O expansivo, a madeira tem a característica de expandir. Então, a madeira, personalidade também, quando em equilíbrio, né, gente? Analítica, observadora, e ela sempre enxerga à frente do seu tempo, ali à frente do que vai acontecer. Nós temos algumas doenças da madeira, já que a madeira trata aí da flexibilidade, né? Assim como a flexibilidade da árvore, que vai até ali, tem a flexibilidade de aguentar o vento e não quebrar, né? Ou aquela muito rígida que quebra, é a mesma coisa que o nosso corpo. Então são as dores articulares que tem, né? Todas as dores articulares aí são causadas pela madeira. Tontura, fibromialgia, náuseas, né? Já que pega aí um pouco o fígado também, pedra na vesícula, problemas nos olhos, que eu falei que também está relacionado ao fígado, né? Por isso que a gente faz cego de raiva. Então, os problemas oculares também, a fotofobia, né? O olho que lacrimeja, o olho vermelho, tudo relacionado aí, então, ao movimento madeira. E os problemas genitais, já que também está relacionado ao sangue também, né? Além dos problemas genitais, ao sangue especificamente, tá? Vamos ver aqui quando a pessoa está com excesso de madeira, né? Se ela é expansiva, imagina que ela fica agitada, né? Aquela pessoa intrometida também, né? Que quer dar pitaco em tudo, irritada, extremamente irritada, aquela pessoa, qualquer coisa se irrita, tá com raiva, tá resmungando. As articulações são rígidas, porque se ela tem excesso, ela não tem flexibilidade, né? É o oposto. Tem tersol, por exemplo, que aí é um calor, né, do fígado esse ano, muito excessivo ali nos olhos, e inchaços articulares. A deficiência do movimento madeira, aquela pessoa já fica mais tímida, menos expansiva, ela já vai ficar dentro de si mesma. Imagina aquela sementinha que ao invés de expandir e crescer, ela ficou ali, né, não consegue crescer. Imagina aquela plantinha que você molha, você coloca água e ela não cresce. Ela está tímida, né? Parece que ela está deixando para depois. Ela então tem a apatia, ela é passiva, todo ali a deficiência das características da madeira. Né? Tem articulações fracas e ela não tem então tanta perspectiva, já que a outra planeja, a outra, né? Ali quando está em equilíbrio, quando está em deficiência, então ela não tem essa perspectiva, né? Perde a perspectiva.
Como eu falei, a gente tem então a reflexologia facial. A reflexologia facial que trabalha aí todos os pontos do rosto, né, da face. Cada pedacinho da face representa um órgão, tá? Então a gente tem aí a vesícula biliar, movimento madeira representado em verde aí nas têmporas, né? E o fígado representado aí entre as sobrancelhas. Então, quando você for fazer uma massagem, por exemplo, uma dor de cabeça causada pelo fígado, né? Então, por exemplo, o movimento madeira que ficou ali muito exposto no ar condicionado ou no vento, ele pode ter uma dor de cabeça, porque se ele já tem a característica de madeira ali em excesso, né? Ou que seja em equilíbrio, mas com aquela queda de ter aquela personalidade ali, e ele está exposto no vento, aí ele já dá aquela dor de cabeça, né? Aquela dor de cabeça bem nessa região. Então, se você for fazer uma massagem, uma automassagem, você vai massagear as regiões, então, que representam esse movimento na face. Se colocar algum elemento ali, um óleo essencial ou uma argila também, que pode equilibrar esse movimento, já que a face vai captar os princípios ativos ali daquele óleo essencial ou daquela argila, então você vai potencializar os resultados. Né? Isso que a gente faz entendendo face terapia. Né? Então a gente tem ali os 5 movimentos, a anamnese, que é feita com lâminas, bem legal, assim, né? E você vai perguntando, vai colocando pontos ali, de acordo com as respostas, nos elementos, nos movimentos. E de acordo com a resposta final, você sabe qual o movimento que está em desequilíbrio. Conforme o desequilíbrio, então a gente entra com o que? O tratamento. Os tratamentos faciais ali, que vão ser feitos, né, de acordo com o desequilíbrio, então a gente vai entrar para harmonizar o movimento água, o movimento madeira, ou o movimento fogo, seja lá o que tenha dado, né, ou alguns óleos essenciais, algumas combinações que a gente faz para equilibrar vários movimentos juntos, né, e então tem rejuvenescedores, argilas faciais, né, com óleo essencial. Temos sprays vibracionais, as receitinhas fáceis para fazer, escaldapés específicos, tudo personalizado. Então, assim, o escaldapés, por exemplo, pode fazer diariamente à noite. Se você estiver atendendo, você pode fazer para o seu cliente levar para usar em casa todo dia, né? Como um mimo, um home care. Se você está fazendo para você, para si próprio, para autoconhecimento, então todo dia você vai ter ali um spa na sua casa, ou uma vez na semana fazer um spa de equilíbrio ali, de harmonização da sua saúde, né? E a face representando aí todos os pontos, e a gente consegue utilizar aí produtos naturais, águas termais para borrifar no rosto, para que o rosto faça essa captação dos princípios ativos nos pontos e indo direto ao ponto onde está desarmonizado, né? Onde está desequilibrado, para harmonia e equilíbrio. Então é isso, gente. A gente hoje falou sobre o movimento madeira. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha aí com seus amigos, curte, comenta, se inscreva no canal, porque eu dou muitos detalhes aí de máscaras faciais, de movimentos, de relógio biológico. E daí, se você acompanhar, você vai só agregando essas informações. Vou deixar o link da jornada Entendendo Face Terapia para você que tem vontade de estudar gratuitamente. Vou deixar no link aí para vocês. Beijinhos de luz a todos.